Queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 12, versículo de número 15. Neste texto nós vamos encontrar 4 elementos que toda pessoa em que almeja o trabalho, o serviço, o ministério deve considerar ao adentrar nesta obra tão importante que é a obra de Deus. Vejamos esses 4 elementos. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 15. Diz assim a santa palavra de Deus: Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Aqui nós temos a palavra de Deus inspirando o apóstolo Paulo para nos trazer ensinamentos gloriosos, extremamente relevantes, sobretudo para aquele ou para aquela em que deseja trabalhar na obra do Senhor. Quais são esses ensinamentos? Nós devemos fazer algumas perguntas ao texto bíblico, perguntas que são totalmente relevantes e importantes no ministério. Primeira pergunta que nós devemos considerar ao almejarmos o ministério: como se faz a obra de Deus? Nós encontramos a resposta para isso no início do versículo. Eu, de muita boa vontade. A obra de Deus, o ministério, se faz de ânimo pronto, de boa vontade. Nós devemos entregar a nossa vida diante da presença do Senhor e nos dedicarmos com o nosso coração, de uma forma íntegra, diante da presença de Deus e sempre de ânimo pronto, fazendo de boa vontade. A segunda pergunta que nós podemos fazer ao texto e considerarmos quanto ao nosso trabalho na obra de Deus e no ministério é: qual é o custo da obra? Qual é o preço? E o texto também nos informa: eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar. O preço, portanto, não é baixo, o preço é alto, pois exige da parte daquele que está se entregando ao serviço na obra de Deus uma total renúncia e que exige, portanto, um serviço de forma integral, ou seja, um serviço completo, desgastar-se na obra de Deus. Isto é uma responsabilidade, mas também um privilégio, gastar-se e deixar-se gastar na obra de Deus. Portanto, qual é o custo? Qual é o preço da obra e do ministério? O preço é o preço da renúncia. Terceira pergunta que nós devemos fazer a este texto: quem é o principal beneficiado do serviço e do ministério a qual nós estamos exercendo ou fomos separados? Nós aprendemos aqui que a pessoa em que é beneficiada não é ela mesma, mas sim aquelas a quem eu servirei no ministério. Nós encontramos esta informação nas seguintes palavras. O apóstolo Paulo já deixou claro que ele se entregaria de boa vontade, se deixaria gastar na obra de Deus pelas vossas almas.
O principal beneficiado da obra e do ministério não é o próprio obreiro, não é a própria pessoa a quem está trabalhando. Ela não deve exercer o ministério pensando em sua imagem, reputação diante das pessoas. Mas o valor, a nobreza do seu ministério estará no serviço às almas, às pessoas a qual Deus irá permitir para que sejam edificadas através da sua vida, através da minha vida, através da vida da pessoa a qual Deus está separando. Última informação que o texto nos traz. Quais são as expectativas? Com quais expectativas nós devemos realizar a obra e o ministério? Na parte B do versículo diz: ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ou seja, nós devemos fazer a obra de Deus sem esperar nada em troca das pessoas às quais nós estamos servindo. Quantas pessoas desistem do ministério, desistem de trabalhar na obra de Deus, ainda no início da sua vida ministerial, por não seguirem estes elementos que o apóstolo Paulo está nos ensinando, fazendo justamente o contrário daquilo que é apresentado na palavra de Deus. Estão na obra, mas estão de má vontade. Estão na obra, mas não calcularam o preço, que é o preço da renúncia. Estão na obra, mas não pelas almas, estão por uma causa própria. Estão na obra, estão no ministério, mas estão esperando algo em troca. Elogios, reconhecimento humano, tapa nas costas. Mas o obreiro, a pessoa a qual foi separada por Deus para trabalhar no ministério, deve considerar estes 4 pontos. Nós seremos usados diante da presença de Deus, neste grande arado, na obra do Senhor, se nós considerarmos estes 4 elementos. Trabalhemos, pois, com boa vontade. Vamos nos deixar gastar na obra do Senhor. Vamos trabalhar em prol das almas, ainda que amando-vos, ou seja, ainda que amando estas pessoas, nós sejamos menos amados. Façamos tudo, portanto, para a glória e o louvor do nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.